Salve galera, aqui o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e outras histórias. E esse vídeo a gente vai tratar uma série, na verdade eu vou tratar de uma série de vídeos com análise de imagens sobre o imperialismo, né? O que foi, a gente vai tratar as imagens e mostrar um pouco do que foi o imperialismo nessas análises. Bom, a gente começa com a análise de um cartaz produzido pela França sobre em direção às suas colônias, né, no início do século XX. Nesse cartaz, a figura principal e de destaque, a mais alta figura aqui de destaque, a gente tem a Marianne, o símbolo da República Francesa, tá certo? E a figura da Marianne, essa figura central, ela divide o lado de quem olha para a figura à esquerda. A gente tem a história da França, o passado francês. Imagina aqui que eu tenho as bandeiras francesas até o século XVIII. Você tem a figura de um soldado, de um nobre francês com a indumentária antiga, né? E aqui os navios, as caravelas também antigas, francesas. O lado direito da imagem, a gente percebe aqui, ó, esse aqui é o lado esquerdo, e aqui o lado direito a gente tem a figura de uma França atual, mas o atual aqui para o início do século XX, tá certo? Você tem um soldado colonial, você tem um navio de guerra aqui já em aço, no início do século XX, a bandeira francesa da República Francesa. Então você tem uma construção aqui de um passado e um futuro, e quem faz essa ligação é a República. Bom, essas figuras, esses indivíduos que estão aqui recebendo a Marianne e a história francesa são os nativos, né? Os africanos, os asiáticos. Eu tenho aqui a figura de um árabe, tenho a figura de um africano, eu tenho uma figura aqui parece de um indiano. Então todas essas figuras aqui, com seus trajes típicos, estão recebendo a República Francesa. E a República Francesa traz, entre muitas aspas, o progresso, a civilização e o comércio. Como se esses camaradas aqui não tivessem nada disso, tá certo? Talvez, em termos tecnológicos, a França fosse mais desenvolvida. Porém, havia uma civilização extremamente organizada nesse caminho, nessas terras, e havia um comércio muito intenso. Então, talvez o progresso tecnológico fosse não tão desenvolvido quanto na França. Porém, esses países, esses territórios que a França vai ocupar, assim como a Inglaterra, como a Alemanha, a Itália, eles têm a sua cultura própria, a sua civilização e o seu comércio. Bom, só como um parênteses aqui, só para mostrar aqui as bandeiras, né, que estão mostrando naquele desenho. Tem as bandeiras francesas, utilizadas pelos franceses até o século XVIII. Eu tenho os tipos de navios que eram usados pelos franceses até o século XVIII. Eu tenho aqui de uma maneira o atual, não tão atual, que a bandeira atual, porém o navio de guerra do século XIX e XX, que já era em aço, e é o atual daquele momento, né, da imagem. E só chamando a atenção para Marianne. A Marianne é a figura feminina que representa a República, a liberdade, né? E esse quadro aqui do Eugène Delacroix é um quadro que não é da Revolução Francesa, como muitos acham. É uma referência à Revolução de julho de 1830 e à queda de Carlos X. Essa Marianne, essa figura feminina, inclusive participa do nosso dia a dia, tá certo? Ela está lá na nossa nota de real, tá certo? Essa figura aqui é a figura da República, é a figura da Marianne. Pessoal, dúvidas, contatos, sugestão de pauta de trabalho, de conteúdo, entre em contato comigo pelo profandrepanza@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em responder a vocês. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Gostou, dá um like, compartilha. É isso aí, grande abraço, vamos em frente.